Boa noite, tudo bem? Como estamos todos? Bem-vindos mais uma vez aqui ao estudo do Trilha. Ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todas as segundas-feiras nós sabemos, nós nos encontramos aqui para esse momento de discussão, de aprendizado, de trocas de ideias sobre o conteúdo constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre fazemos, né? Aguardamos algum minutinho enquanto as pessoas estão entrando. Boa noite a todos que estão chegando, nos entregando essa mensagem de otimismo, fé, né? Que vamos seguindo sempre juntos. Lembrando que, além de fazer esse trabalho ao vivo, onde as pessoas podem interagir juntamente conosco, já no momento da reunião, nós sempre deixamos os nossos trabalhos gravados, né? E disponíveis em todas as mídias do Trilha Espírita. Então, esse estudo poderá ser encontrado depois aqui no Instagram, no IGTV, poderá ser encontrado no Facebook, ou ainda até no YouTube do Trilha, né? Então, digite Trilha Espírita, você nos encontrará em qualquer uma das mídias e estará sempre disponível. Todas as segundas-feiras, às 19h30, no horário do Mato Grosso do Sul, perdão, às 19 horas, né, no horário de Mato Grosso do Sul, ou às 20 horas no horário de Brasília, a gente está aqui. Nas segundas-feiras nós estamos fazendo um estudo regular do Evangelho segundo o Espiritismo. Já passamos por alguns capítulos e a semana passada nós adentramos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na semana passada, já falamos um pouquinho sobre a parte evangélica, de onde constam, então, nos evangelhos dos 4 evangelhos do Novo Testamento, a base moral do Cristo para trazer esse conforto em relação àqueles que sofrem aflições. E adentramos, então, a questão da justiça das aflições, né? E só para que a gente retome, então, a partir desse ponto, lembramos o seguinte: a justiça das aflições, ou seja, a razão única delas existirem nas nossas vidas, está baseada em um axioma da doutrina espírita, que é a existência de Deus, né? Por que a gente está falando em axioma? E lembrando que a gente não usa o conteúdo do dogma, que é uma imposição de conhecimento, onde a pessoa não pode questionar aquela base, e o axioma não. É uma informação importante para que você compreenda o conteúdo, mas ele está à disposição da sua discussão, da sua análise, da sua referência quanto à aplicação ou não deste conteúdo. E um dos axiomas, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus. Então eu vou retomar este conceito para que a gente tenha a base da justiça das aflições, para que elas aconteçam de uma maneira na nossa vida que não são injustiças, não são punições, não são castigos, não são situações aleatórias na nossa existência, né? E baseado em uma das frases que termina, então, o conteúdo lá, que fala o seguinte: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ou seja, toda consequência tem uma origem, né? Toda consequência tem uma causa. Isso é uma regra que vale para todas as leis naturais, as leis que regem o universo como um todo. O nosso processo científico tem isso como uma regra, né? Não existe consequência sem uma causa. Então sempre existe uma causa vinculada. E a consequência, ela ela é sempre proporcional à causa, né? Você nunca terá uma consequência desproporcional àquilo que é a causa. Ou seja,
Se a consequência é inteligente, obrigatoriamente a causa é inteligente. Se a consequência é justa, obrigatoriamente a causa é justa. Então, existe um Deus que é justo e bom. Essa percepção nos leva a seguir, então, o processo de aprendizado ou de acolhimento dessas aflições, né? É justo que eu sofra aflições? É justo que eu tenha dores a serem superadas na minha existência? Por quê? Porque eles advêm da lei de Deus, que é inderrogável, ou seja, que ela é indiscutível, que ela deve obrigatoriamente ser aplicada sobre todos, porque toda lei ela é inafastável. O princípio de existir uma lei é que ela seja para todos, né? Não existe lei universal, lei de Deus, que seja parcial para fulano ou beltrano. Ela sempre é estruturada para que todos sofram as mesmas benesses ou as mesmas consequências. Então, isso faz parte da estrutura da lei de Deus. Então, o que nós temos que saber? Que existem hoje duas espécies, então, de vicissitudes, né? De aflições na nossa vida. Uma tem sua causa na vida presente, que a gente chama de causas atuais. Tá? A outra espécie é as que são fora desta vida, que a gente chama de causas anteriores. Tá? Então nós temos causas atuais e causas anteriores. Vamos então imergir um pouquinho nas causas atuais das aflições, né? Muitas são consequências naturais das aflições que nós vivemos nos dias de hoje. Elas são consequências naturais da conduta e do nosso caráter. Então, o nosso caráter, ou seja, o conteúdo moral que rege, que norteia as nossas escolhas, quando não é justo, quando é desequilibrado, ele vai gerar obrigatoriamente uma causa desequilibrada, uma causa injusta, né? Que se nós não agimos com justiça para com o universo, ele terá uma injustiça para conosco. Por quê? Porque toda consequência tem a mesma intensidade da sua causa, ela tem é uma lei do universo. Toda ação gerada numa direção gera uma reação de mesma força e intensidade em direção contrária. Tá? Então nós sempre precisamos ter essa percepção. Ou seja, nosso caráter e a nossa conduta geram algumas aflições. Ok? Então, percebida essa certeza, nós nos colocamos no ponto central. Nós somos os elementos produtores dos eventos da nossa própria vida. E aí o Evangelho até diz assim, né? Quantos homens que caem pela sua própria culpa, por imprevidência, por orgulho ou pela própria ambição. Vocês estão vendo que são o quê? Condutas inadequadas, é um caráter desequilibrado. Então, todas as vezes que nós temos esse desequilíbrio na nossa jornada, nós geramos uma desarmonia com o todo, né? Nós fazemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, como nós agimos sobre o mundo, né? Nós, enquanto espíritos, fazemos ações, escolhas, e o mundo material do qual nós estamos imersos reage em mesma intensidade na nossa direção. E aí ele fala assim, traz uma série de tipos de aflições, então, já que a gente pode estar imerso. E aí você já começa a fazer aquela análise. Mas a minha aflição, quais são as origens das minhas aflições, que tipo de aflição que a gente tem, né? E ele traz alguns tipos. Então, por exemplo, ele fala das pessoas que são arruinadas, né? Que se tem um processo por falta de ordem, por falta de perseverança, pela própria má conduta,
ou ainda por não terem sabido limitar os próprios desejos, né? Então, toda vez que nós temos esse desequilíbrio de ordem nas nossas vidas, nós não somos perseverantes no nosso trabalho, nas nossas metas, nós agimos com má conduta, ou que nós exacerbamos os nossos desejos, nós criamos um processo de ruína, ou seja, de falta, de ausência, de limitação posterior por conta do excesso no nosso comportamento. Outro tipo de aflição, uniões infelizes, né? Onde você se conecta com alguém e sofre na relação, né? Por quê? Por ações que foram calculadas, foram interesseiras, né? Onde você vislumbrou não o indivíduo, o coração, o sentimento, mas sim todo o contexto externo que envolvia aquela pessoa, ou por segurança, por interesse, por vaidade, por seja qual for o comportamento que não foi por amor, ele te leva numa situação de infelicidade, né? Então, as uniões infelizes, as aflições vinculadas com a união infeliz, ela normalmente está vinculada com a falta do amor verdadeiro, da união que é feita, sim, pelo sentimento, pelo amor puro de estar convivendo com aquela pessoa. Outro tipo de aflição que afeta rotineiramente as nossas existências, né? São as dissensões ou as más disputas, né? Que poderiam ser evitadas como? Né? Um pouco de moderação ou menos suscetibilidade. Eu não sei se vocês, quase todos que aqui estão ou que aqui comparecem, de uma forma ou outra estão conectados nas redes sociais. Quanta discussão, quanta dissensão, quanta disputa má é produzida pela falta de moderação ou pela suscetibilidade extremada, né? Nas mais variadas condições, às vezes até por causa de um esporte, né? A pessoa por torcer por uma agremiação em detrimento de outra, ela não tem moderação na forma de exercitar a sua paixão. Ela é suscetível quando tocam naquele seu amor esportivo, né? Ou políticos, ou seja, assuntos da mais variada ordem. Então isso está muito hoje em voga, né? As pessoas estão extremamente sensíveis, elas não têm moderação na emissão das suas opiniões e acabam ferindo, gerando o quê? Aflição para si própria. Toda a ofensa, toda a dor gerada em alguém, ela terá que ser compensada em algum momento. Outra aflição muito comum são as doenças, né? As enfermidades. E elas normalmente são produzidas por nós mesmos, pela nossa intemperança ou pelos excessos de todos os gêneros, né? Então, se a matéria reage ao espírito, como nós já falamos em encontros anteriores, o que nós temos que lembrar, né? Que nós precisamos ter equilíbrio, sermos temperados. Intemperança gera desequilíbrio, gera excesso, e todo excesso é faltoso. Nós precisamos entender que existe uma faixa de equilíbrio, de vibração emocional que nos serve. Por exemplo, inclusive são tratadas como doenças, né? A pessoa que é extremamente, digamos assim, feliz, né? A alegria extremada, ela é fora da curva do equilíbrio, né? Então, assim como nós temos a depressão, que é você estar muito triste por conta de algo, a euforia, ou seja, a alegria além da medida, também é uma doença. Então, todo o ser humano que se afasta do seu equilíbrio, da sua conexão com Deus, da sua órbita adequada em torno do Pai, seja exacerbado
para mais ou para menos, ele causa doenças sobre si. Entanto é que existe, inclusive, indicações nos códigos de internacional de doença para esse desequilíbrio do estado de humor, né? A depressão, a falta total de alegria, ou alegria exacerbada, né? Que é a euforia, também é um desequilíbrio. Então, é importante que a gente entenda que muitas das aflições, elas estão também nos excessos. Então, aplicar sobre si uma contenção mais judiciosa, ser mais exigente com os nossos comportamentos, nos mantém perto e próximos de uma linha de equilíbrio. E isso nos traz bastante sucesso na vida emocional, espiritual e inclusive material, né? Então é importante que a gente entenda esse tipo de coisa. Outra aflição muito grave e que tem se repetido com uma condição extremada que eu tenho visto e a gente tem ouvido e tenho visto queixos, eu vou até ler um trecho aqui do Evangelho, né, para que eu não perca nenhuma das suas partes, tá? Que são o problema nas relações entre pais e filhos. Olha só, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Então, essa relação de pais e filhos é uma relação extremamente importante na nossa jornada espiritual. Por quê? Porque ela se estabelece basicamente como um processo de cura emocional e espiritual. É farta a literatura espírita, né, que nós vamos encontrar de pessoas que acolhem desafetos como seus filhos, num processo de reparo emocional, né? Às vezes não porque elas são as culpadas, os pais são os culpados dos desatinos dos seus filhos, mas sim como uma capacidade de amor grande de oferecer àqueles indivíduos um regaço para retornarem a essa pátria física, né, que não deixa de ser espiritual, para que possam refazer o seu caminho. Então, essas condições, elas também se estabelecem. Então, é importante aos pais saber que em alguns momentos é importante controlar e dizer aos seus filhos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade que eles exacerbam, causa ali a secura no coração e gera em torno de si um ciclo repetitivo. Por quê? Porque se eu, como filho, ajo de maneira egoísta, vaidosa, orgulhosa em relação aos meus pais, eu produzo uma onda vibratória, eu produzo essa energia do universo que em algum momento vai reverberar na minha existência. Se não for nessa, né, nas causas atuais, também reverberará no futuro. Então nós como pais, né, que somos, ou aqueles que pretendem ou desejam ser pais, devem ter a percepção que é importante combater desde o princípio as más tendências. Até porque vai até uma faixa. A gente já viu, e hoje os espíritos já estão mais maduros um pouco mais cedo. O jovem adulto já não é mais aquele indivíduo de 18, 19, 20 anos, né? O jovem adulto hoje está na fase 12, 13, 14, 15 anos, ele já é um jovem adulto. Ele já tem comportamentos de independência com relação principalmente aos seus direitos.
Mas o que também ele precisa entender? Que toda liberdade, todo direito a ser cobrado, ele vem carregado de um dever. Não existe liberdade sem responsabilidade. Por quê? Porque ele desequilibra, ele causa doença, ele desequilibra, desarmoniza o próprio espírito. Então, aquele que só cobra seus direitos, ao mesmo tempo, também está gerando em si próprio uma aflição, porque ele desarmoniza, ele excede. Para que você tenha liberdade, você tem que ter responsabilidades equivalentes. Para quê? Equilíbrio, para a linha do meio, para o processo de você manter uma jornada equilibrada. Né? Aos pais a mesma coisa. A cobrança deve ser compatível com o amor entregue. Se você doa e não cobra, vai causar desarmonia. Se você cobra e não doa, você vai causar desarmonia. Né? Estes somos nós. Então essa relação é uma relação que rotineiramente tem afetado bilhares de lares pelo mundo afora. Então, quando você consegue um equilíbrio nesta relação de pai e filho, você consegue já um grande passo, um processo de superação muito importante nas famílias que nós temos hoje. E a gente ouve rotineiramente, as famílias estão desagregadas. Né? Sim, por quê? Porque não há mais o compromisso. Todos queremos defender os nossos direitos. O meu direito precisa ser observado. Mas e os meus deveres? Eu estou exigindo que eu seja entregador, que eu seja doador dos meus deveres da mesma proporção que eu exijo meus direitos? É importante que a gente entenda. Tanto o direito do pai para com o filho, né? O pai aqui, eu digo pai e mãe, tá? Na situação de paternal, né? De pais ou filhos, de um pai ou mãe na relação para com o filho, tanto é para o filho para com os seus pais. Né? Ela deve ser equilibrada entre doação e recepção. Toda desarmonia neste movimento vai causar aflição, vai causar dor, vai causar rompimento, vai causar necessidade de cura, de atuação, que se não for nesta existência ainda, será numa existência futura. E esse mesmo comportamento ele se estende sobre todos os processos, não só sobre esse. Eu estou usando um conteúdo, mas se você pegar em qualquer um desses tipos de aflições que nós falamos recentemente, seja ela na relação das uniões entre pessoas, seja na questão das doenças, seja nas dissensões, nas más condutas, seja nas ruínas emocionais, na ruína espiritual, na ruína econômica, material, né? Na ruína física, ela sempre vem acompanhada, essa aflição vem acompanhada de um excesso, de um desequilíbrio, de uma desarmonia com a lei que rege, com a lei de Deus que rege o universo, com a lei natural das coisas. Então, eu lembro sempre uma passagem onde o único texto que é acreditado a Paulo de Tarso, né? o grande propagador do cristianismo, no livro dos Espíritos, pergunta-se a ele qual é o destino da humanidade. E ele fala assim, destina-se a humanidade orbitar em torno da unidade divina. Humanidade quem? Nós, né? Seres humanos, todos aqueles indivíduos, espíritos, sejam encarnados aqui na Terra ou em qualquer outro orbe que esteja dentro daquele nível vibracional que nós falamos entre os espíritos maus e os espíritos puros, indicados lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 110 em diante. Né? Então, a essa classe
espiritual, da qual nós pertencemos, está por destino orbitar em torno da unidade divina. O que é orbitar? É girar em torno. Mas a órbita não é um simples girar em torno, é manter-se num caminho adequado. A Terra, por exemplo, quando ela orbita em torno do Sol, ela sempre passa pelo mesmo lugar. Ela tem que se manter na sua rota. Se a Terra sair da sua rota, a primeira coisa que acontece é ela se expõe a uma colisão. E automaticamente, se ela sai da rota dela, ela interfere no processo de equilíbrio do restante. Então, normalmente, por exemplo, você pega um indivíduo e uma família que sai da sua órbita, que ele vai chocar com os demais. Que um filho que quer ocupar a posição do pai, um pai que não ocupa a sua posição, né? Um marido, uma mulher que não ocupa a sua posição, que não faz a sua parte, não mantém a harmonia e o equilíbrio, ele entra em choque, ele vai colidir. E toda colisão causa danos. E aqui o dano, ele é sempre vinculado com o processo evolutivo. Olha só, olha quanta sabedoria, quanta grandeza Paulo nos traz em uma só frase, né? E destina-se a humanidade orbitar em torno da unidade divina. E outra característica muito marcante da órbita é o ponto de atração. Assim como a Terra é atraída e mantém-se vinculada a uma distância equilibrada em torno do Sol, nós também orbitamos em torno da unidade divina, em torno de Deus. Nós estamos presos por essa força que nos atrai. Quando você se desprende, você sai da órbita. Você sai do caminho, você deixa de seguir o caminho. E quando você sai do caminho, você infringe a lei de Deus. Quem infringe a lei se torna um marginal. Você anda à margem do caminho. E o marginal é quem precisa o quê? Compensar a infração à lei. A infração à lei gera para nós aflições, né? Lembra? A justiça das aflições está vinculada com a existência de Deus, com um axioma importante para que nós entendamos a doutrina dos espíritos e a lisura, a clareza das nossas existências, para que a gente encontre justiça em todos os eventos que impactam a nossa existência. Sem a existência de Deus e sem a continuidade da existência do nosso espírito, né? A crença inabalável na vida futura, ou seja, em novas oportunidades para compensação, e entender que isso gera automaticamente um outro elemento de desdobramento, que é, se você tem vida futura, obviamente você tem vidas passadas, né? A não ser que você não entenda o axioma da vida única. A vida única existe a vida única, uma existência polvilhada por vidas, por papéis. São vidas anteriores que geram algumas consequências, que, como nós falamos, que são causas de aflições de vidas passadas, né? De causas anteriores. E as aflições causadas por essa existência. Nós ainda não causamos aflições em vidas futuras, porque a elas é dado, por benesse divina, a oportunidade de compensar e corrigir esses eventos causados ou na presente existência e não corrigidos, ou eventos causados em vidas pretéritas, que é o que nós em alguns momentos também nos deparamos. Mas olha só, o que eu preciso então? Como é que eu entendo? Questione-se. Que tipo de questão que eu devo fazer? Interrogue a sua consciência. Se eu houvesse feito, ou se eu houvesse deixado de fazer tal coisa, eu estaria ou não estaria em semelhante condição hoje? Se eu tivesse feito tal fato, estaria em tal condição semelhante hoje? Se eu não tivesse feito tal situação, eu não estaria em semelhante condição ou estaria em semelhante condição? E isso somente
nós podemos responder a nós mesmos. Essa questão, muitas vezes as pessoas querem uma resposta externa. Buscam em casas religiosas, eu vou falar com o padre, com o pastor, com o médium, com o mentor espírita, eu quero com o monge, né? Ele quer uma resposta para o que ele deveria ter feito para que tal situação não tivesse estabelecido na sua vida hoje. E qualquer opinião externa sempre estará mais próxima do erro do que a opinião íntima pessoal. Por quê? Porque eu detenho muito mais conhecimento sobre mim mesmo do que qualquer outro indivíduo que trafega por esse universo de meu Deus. Não existe nenhum outro ser, com exceção de Deus, que conheça tanto de você quanto você próprio. Não existe nenhum outro ser que conheça tanto de mim quanto eu mesmo. Então, faça essa conversa íntima. Questione-se. Interrogue a vossa consciência, já que está dito no livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. A partícula divina que habita a vossa alma. Então, nós carregamos, né? Nós temos o drive, nós temos o aplicativo carregado no nosso espírito, chamado consciência, chamado lei de Deus. Eu tenho as condições plenas de analisar todas as minhas escolhas. Eu tenho a capacidade plena de julgar se eu deveria fazer ou não fazer. Se é o equívoco que eu fiz e quanto foi que eu saí do equilíbrio. Enquanto eu excedi ou enquanto faltou. E é esse quantum que a nossa consciência, que a nossa percepção nos diz, que exige de nós uma compensação. Lembra da passagem do indivíduo, do evangelho, que diz assim, onde a pessoa vai, prepara o seu altar para oferecer-se em comunhão a Deus, né? Ele vai fazer uma oferenda, oferecer-se para Deus. Né? O ato extremo de oferecer-se a sua alma para Deus. E aí, quando ele vai chegar nesse momento da comunhão, ele é interrogado pelo Senhor. Fala, antes de você oferecer-se, de você oferecer a sua alma, o seu coração, olhe para trás, veja no seu caminho se você tem algum erro, alguma ofensa aos seus semelhantes. Se houver algo a ser reparado, volta no seu caminho, corrige essa circunstância e depois, de coração puro, de alma leve, volte para a comunhão com Deus. Nós só vamos encontrar a porta aberta do retorno à casa do Pai se, quando nós olharmos para o nosso pretérito, não vermos mais nenhuma chaga, nenhuma mancha, nenhum senão a ser corrigido. E quais são os senões, quais são as dificuldades, quais são as aflições que nós temos que corrigir? Eu não sei, mas você sabe as suas, eu sei as minhas. Por quê? Porque nós carregamos nas nossas almas. Então, quem é o culpado pelas nossas aflições? A quem responsabilizar senão a si mesmo? Essa é a pergunta dos Espíritos. A voz dos Espíritos nos olha e pergunta assim, a quem responsabilizar senão a si mesmo? Somos nós os causadores dos nossos próprios infortúnios. Somos nós os causadores das nossas próprias alegrias.
a cada um segundo suas obras. Não há possibilidade de você ser compensado ou ser imposto um comportamento diferenciado que não seja pelas suas próprias ações. Por mais que eu ame uma pessoa, por mais íntima que ela seja, por mais tempo que ela conviva comigo, por mais que ela tenha nascido de dentro de mim, né? Mãe e filho, por exemplo, você não será, em momento algum, responsável pelas escolhas que esse outro indivíduo faz. E ao mesmo tempo, você não conseguirá estender a ele os reflexos das suas escolhas, sejam boas ou sejam más. Elas também não impactarão os outros. Elas impactarão única e exclusivamente a si. É personalíssimo, uma palavra do direito, né, da lei. É um direito e um dever personalíssimo, ele é intransferível. A relação com Deus, o nosso sucesso, a nossa evolução e o nosso atraso são condições únicas e exclusivas nossas. São personalíssimas, elas não podem ser compartilhadas e nem dividido o peso com outras pessoas e nem dividido as alegrias dos nossos sucessos. Nós simplesmente somos elementos de transformação. Nós somos exemplos, como Cristo o fez. Falou, o Cristo exemplificou para nós o amor de Deus. Mas nós não conseguimos nos apropriar da felicidade do Cristo em seguir as leis de Deus. Mas eu consigo me apropriar do exemplo, do resultado, da expressão externa do comportamento dele. Sábado, se não me engano, aqui no Trilha, existia uma postagem que falou que nós somos guias. Se você está à frente de alguém, você é responsável por guiar quem vem atrás. Se você está à frente de alguém, você é responsável por guiar quem vem atrás. E nós devemos ter essa percepção. Nós somos como se fosse uma corrente em conexão com Deus. Nós não somos nem o primeiro dos elos, mas também não somos o último. Assim como nós dependemos dos elos que estão à nossa frente para nos manter conectados com Deus, nós somos responsáveis em segurar e tracionar os elos que estão atrás de nós. Seres humanos, indivíduos a caminho da luz, indivíduos a caminho de Deus, todos nós somos corresponsáveis pela felicidade alheia, através do nosso exemplo. Se você larga, ele cai. Se você abandona, você cai. Então é importante que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, segurando nas duas pontas. Equilíbrio. Fazer força ou exagerado em qualquer uma das duas posições vai causar desarmonia e nós nos tornaremos um elo fraco na corrente. Sempre buscamos o equilíbrio. E nós somos campeões das desculpas, né? Ah, eu sofro porque eu não tenho sorte, porque Deus assim quis, a providência divina, são as pessoas que me cercam que não sei o quê, as minhas condições de nascimento não foram as mais favoráveis. Não, né? Nunca. Não, vamos parar. Eu acho que nós estamos em tempo. Já existe hoje em nós um estágio de maturidade espiritual que nos lembra da nossa capacidade de gerenciar a nós próprios. A nossa responsabilidade com todas as pessoas que nos cercam está vinculada com a nossa felicidade. Se você for um ser humano feliz, ou seja, cumpridor das suas obrigações e ter uma boa conduta, um bom caráter, obrigatoriamente você terá uma causa boa que vai gerar consequências boas. Ninguém que evolui tem comportamentos piores. Um ser humano evoluído tem comportamentos evoluídos. Um ser humano mau tem comportamentos maus. Equilíbrio, lei, o axioma da divindade. Se Deus é justo, as consequências da sua lei são justas. Se as nossas vidas
estão no estágio que estão, porque elas estão equilibradas com as nossas causas. Então, só nós temos a capacidade de modificar, através de novas escolhas, novas causas, que vão gerar novas consequências. Causas boas, consequências boas. Comportamentos adequados, comportamentos adequados. Conduta boa vai gerenciar para a nossa direção condutas boas. Este é o processo, né? Então, a pergunta, mas então, como é que eu faço? O que eu faço para suprir as aflições das quais eu já tenho consciência? Né? Porque hoje, qualquer um de nós, no equilíbrio da sua razão espiritual e emocional, se recolher por alguns instantes, conseguirá fazer uma análise, né? Lembra? Se eu tivesse feito, se eu fiz assim, eu estaria nessas condições. Então você consegue analisar as tuas ações do ontem, né? Daqui para trás. E se você consegue isso, você vai encontrar algumas condições que você não considera favorável. E a partir disso, o que fazer? O homem evita as aflições, né? Nós evitamos as aflições quando trabalhamos para nos melhorar, moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, o processo de melhoramento moral e intelectual produz em nós mesmos seres humanos melhores, que automaticamente farão escolhas melhores, teremos obras melhores que gerarão menos aflições. O processo de transformação pessoal é um acréscimo divino para a humanidade. Então, o quanto você se melhora será de extrema importância para que o universo como um todo se torne melhor. O quanto eu me melhoro, causo um impacto positivo sobre a humanidade. Mahatma Gandhi tem uma frase que é célebre, né? Seja você a mudança que você espera do mundo. Então, tudo aquilo que você gostaria que fosse diferente no mundo como um todo, primeiramente tem que estar armazenado em nós mesmos. Não existe mudança no mundo se ela não acontecer primeiramente em nós mesmos. Essa é uma regra inafastável. Quando a gente fala em aflições, principalmente as aflições assim também da presente existência, nós vemos que algumas delas são corrigidas por atos externos. Como assim, Mirgo? Como assim você corrige? Como você falou que sempre são internos? Não. Mas quando a gente causa um dano social, normalmente a própria lei dos homens, né? Nem ainda a lei de Deus, mas a lei dos homens nos alcança. E aí ela já te impõe uma condição de reparar o prejuízo causado ao ambiente social. Então a lei dos homens é importante? Sim. Por quê? Porque ela impõe uma barreira, ela te impõe algumas condições de controle para que você pelo menos não cause danos sociais, para que você comece a controlar o seu dano sobre o outro. Mas a lei dos homens, infelizmente, não age sobre você quando os danos são sobre si próprio. Inclusive, se você machucar alguém, tipo, causar uma lesão em uma pessoa, existe um crime chamado lesão corporal. Tá? Se você causar uma lesão em si próprio, não é crime. Né? Por quê? Porque a lei dos homens não está preocupada com o que você faz sobre si próprio. Ela está basicamente estruturada para conter os danos sociais, os danos sobre a sociedade. O que você faz sobre você é responsabilidade sua. Então, existe um desequilíbrio. Então, a lei dos homens te auxilia na compensação dos danos ou das aflições que poderiam ser criadas
quando a tua atitude extrapola a sua própria pessoa. Mas quando é sobre si próprio, ela não tem nenhuma ação. Então é importante que você entenda que existe uma lei de Deus. Né? Por quê? Porque não há falta alguma, não existe infração à lei que não acarrete consequência. O homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Né? Lembrando aqui que pecado, né, a gente já falou em outros encontros, não é exatamente uma condenação aos infernos. Pecado é uma palavra originária de uma palavra grega, que está do grego koiné, que está lá no Evangelho, que fala em peccato, né? Que era o quê? Era uma ação que o atirador de flechas, né, o arqueiro, tinha. Toda vez que o arqueiro arremessava uma flecha e errava o alvo, ele cometia um peccato. E se eu preciso acertar o alvo para seguir adiante na minha prova, ou no meu processo de defesa da fortaleza, né? Se a minha obrigação era acertar um alvo, se eu não acertei, o que eu tenho que fazer? Pegar nova flecha e atirar de novo. Né? Eu atiro tantas flechas quanto são necessárias para que eu acerte o alvo uma vez. Epístola de Pedro. Um ato de amor, um acerto, encobre uma multidão de erros, de pecados. Ou seja, toda vez que você acertar uma vez, você não precisa repetir aquele acerto tantas vezes quantas vezes que você errou. Da natureza de Deus é quando você acerta uma vez, você aprendeu, segue para frente, você passa de fase, você evolui, você transforma-se. Então você já sabe acertar. Então um ato de amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, você pode ter errado inúmeras vezes sobre o mesmo assunto. O dia que você acertar, você não mais estará em pecado, você não mais estará em erro. Você segue o seu caminho. Então, mas todo o erro, todo o pecado exige uma compensação, que é o quê? Refazer todo o esforço, aplicar toda a tua capacidade técnica, a tua capacidade de treinamento, o teu esforço, a tua atenção para não errar de novo. E como que a gente faz para ficar bom, para acertar alguma coisa? Repetindo. Né? Quem já fez arroz alguma vez na vida? A primeira vez que você faz um arroz é fácil? Não. Eu conheço gente que não precisa nem olhar para a panela, ela faz de costa o arroz. Por quê? Porque ela já sabe fazer. Ela não tem mais não é mais desafio, não é mais uma aflição, não causa mais dor para ela fazer arroz, porque ela já aprendeu, aquilo já faz parte dela. Agora pega alguém que nunca fez e manda fazer. Ela fica nervosa, sua mão tem síncope, né? Porque é nervoso, porque é um desafio. Não saber fazer, não dominar o acerto, nos coloca em situação de aflição. E isso acontece muito nas nossas existências. Então nós sofremos, né? Nós nos afligimos em circunstâncias que nós às vezes, porque nós ainda não temos a capacidade plena, não faz parte da nossa essência aquele acerto. Então ele é uma exigência, é uma experiência nova para fazer correto. Ou quando você fez uma vez o arroz e queimou tudo, a segunda vez às vezes não dá mais desespero. Mas você já fez uma vez, você já tem uma experiência, por que você está com mais medo? Porque deu tudo errado, porque foi um desastre. E às vezes a gente comete desastres, faz tudo errado na nossa própria existência. E aí vem a nova oportunidade para fazer a mesma coisa, dá mais aflição, mais medo. Por quê? Porque deu tudo errado na primeira. Mas tem que ser feito. Você só vai conseguir passar por esse medo, só vai conseguir superar essa aflição acertando. Enquanto você não conseguir fazer a forma certa, o sofrimento se estabelece. Esse é o sofrer. O sofrer é um sentimento íntimo, uma sensação de incapacidade. Então tem valor no sofrer. Eu sempre digo que
a dor é inevitável, sofrer é uma escolha, né? Gosto dessa frase, é de Buda. Então, é dolorido você enfrentar algo que você tem consciência que você esteve desequilibrado. Eu entendo isso, mas tem que ser feito. Sofrer para fazer já é uma escolha. Então, o valor da aflição, né, estão vinculados com o processo de aprendizagem. Lembra quando Cristo atendia uma pessoa que tinha uma dor, uma doença, por exemplo? Nós falamos, uma das aflições, por exemplo, é doença, né? A doença é uma aflição. Aí a pessoa chegava para ser curada. Qual que era a recomendação de Jesus? Vá e não peques mais, né? Vá e não erre de novo. Não faça o mesmo erro. Mas ele sempre colocava uma advertência adicional, que às vezes as pessoas não lembram. Vá e não peques mais, para que as dores que lhe afligiam não voltem a lhe afligir. Porque se você errar de novo, as dores que te afligiam vão voltar a te afligir. Natural, por conta de um novo erro. Errar muitas vezes te deixa mais nervoso, mais dolorido, do que você precisa parar, respirar. Ou seja, você errou várias vidas, fala, essa vida eu não quero tentar isso, você vai ter que dar uma respirada, vai tentar outra coisa, para numa vida futura tentar voltar nesse assunto. Por quê? Porque você não está nem em equilíbrio de tentar fazer de novo. Alguém já parou de fazer alguma coisa que não dava mais certo, falou, chega, hoje não faço mais, amanhã eu volto a olhar. Ou semana que vem, outra hora eu vou tentar de novo, não quero mais. E aí quando acalma, quando recobra o seu equilíbrio, quando recobra a sua confiança em si próprio, você vai lá e enfrenta aquela dor. E dá certo, né? Então qual é o valor da aflição? Né? Ela é uma advertência para que você se procedeu mal. Então o primeiro valor das aflições está vinculado com um alerta, com uma indicação de que você errou, de que eu errei, de que nós procedemos mal, né? Nós estamos juntos no mesmo barco, não podemos esquecer nunca isso, né? Outro valor de uma dor, né? Ela nos dá o quê? A experiência, para sentir, para perceber a diferença entre o bem e o mal. Então, quando nós estamos sofrendo, a gente para, fala, por que é que eu estou sofrendo? E aí você vai entender que houve um equívoco, uma causa maldosa, né? Quando você está alegre, normalmente ela tem uma causa feliz. Ou seja, foi um acerto. Mas normalmente a gente não faz essa análise sobre os nossos acertos. Mas sobre as dores, elas nos afligem, a dor ninguém gosta de sofrer. Então a gente olha e conseguimos perceber a diferença entre o bom proceder e o mau proceder, né? E outro valor extremamente importante da dor é que nós tomamos consciência da nossa necessidade de melhorar. Para quê? Para que as dores não voltem, né? Se tem uma situação que nos causa dor, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver. Sou pena do quê? De ela voltar a doer amanhã de novo. Se eu não resolver amanhã, depois de amanhã, vai doer de novo. Por quanto tempo nós vamos prolongar as nossas dores? Por quanto tempo você ou eu quiser. No dia que eu me dispor a corrigir, fazer o esforço necessário para o reparo, ela vai cessar. Impossível não cessar. A hora que nós acertarmos a atitude, nós tivermos a atitude correta, nós superamos a dor. É simples assim. Mas quando não tem mais tempo para compensar essas aflições, essas dores nesta vida? Quando às vezes a gente já está, tomei consciência de um equívoco, né? Às vezes as pessoas, acontece isso, né? Ela fala, nossa, que coisa horrível que eu fiz. E aí, translocadamente ou desacertadamente, ela vai tentar corrigir
e acaba se envolvendo em um fato que acaba tirando a própria vida. Né? Um acidente ou coisa assim, às vezes. E aí ela não consertou. Ela tomou consciência, mas não consertou. O que vai acontecer? Essa dor, essa aflição causada por ela vai ser quitada? Não faz sentido, né? Porque o homem sempre será cobrado pelos seus pecados. Ou às vezes a gente está assim, fazendo aquela análise, né? Quando começa a gear, nevar nas nossas cabeças, se no começo dos meus dias eu soubesse sobre isso que eu sei hoje, né? Quantos passos em falsos eu teria evitado? É um questionamento que muitas vezes nos abate. Então, quando essa condição não pode ser compensada, a oportunidade virá para consertar sob o sol de uma nova vida. Só a crença na vida futura, só o exercício e a lógica divina da possibilidade de nós corrigirmos nós mesmos os equívocos que nós cometemos e compensar aqueles ou o universo pelos males causados, com o nosso próprio esforço, meritocraticamente, nos levará a Deus. Não por um simples arrependimento, mas ele sim como o primeiro passo para um novo caminho. E aí nós, em uma vida futura, teremos o quê? Algumas aflições que são causadas por vidas anteriores. Mas, gente, hoje nós já estamos no nosso horário e no nosso próximo encontro nós vamos entrar, então, nas causas vinculadas com as causas anteriores das aflições, para que a gente possa fazer um comparativo dentro da nossa própria existência de coisas que hoje nos afligem e que nós conseguimos perceber pelo exercício consciencial da nossa presença atual, de que equívocos aconteceram do nosso nascimento até agora, ou quando existe uma aflição, que de forma alguma você consiga encontrar uma causa nessa existência, ela obrigatoriamente precisa estar vinculada com uma causa anterior. Por quê? Axioma do óbvio, já falei. Existe um Deus que é justo e bom. Então todas as consequências que estão acontecendo na nossa vida têm uma causa originária de mesmo equilíbrio. Semana que vem, nesse mesmo canal, né, às 19 horas de Mato Grosso do Sul, ou às 20 horas de Brasília, para quem é do resto do Brasil aí, nós estaremos aqui batendo esse papo, falando mais um pouquinho então sobre as aflições. Quem não tem aflição, né? Todos nós, porque estamos em um mundo de provas e expiações. Então falaremos mais um pouquinho. Muito obrigado por aqueles que estiveram presentes. Agradeço os comentários que geram na gente, às vezes, alguma observação. Eu não faço essa resposta direta da pergunta para não perder o ritmo da nossa conversa. Mas se você tiver algum questionamento específico, ele pode ser feito sempre através do nosso direct, através dos nossos mídias de conversação privada do Trilha, que nós sempre teremos uma resposta para os seus questionamentos. Se entre o grupo das pessoas que trabalham no Trilha Espírita não houver alguém que tenha essa capacidade, nós buscaremos em algum ponto do universo a resposta ou a informação que você deseja. Muito obrigado e compartilhem esses nossos produtos de conhecimento, porque não são nossos, são experiências, são ensinamentos que nós viemos acumulando da obra básica do Doutrina Espírita e de outros mestres que já nos precederam e que nos legaram as informações das quais nós não podemos e não temos o direito de guardar somente para nós. Uma boa noite, uma excelente semana a todos vocês e na quarta-feira temos aqui a live, 19 horas, aqui no Trilha Espírita e uma nova entrevista com um convidado especial, como sempre, esperando a presença de todos vocês. Muito boa noite.